Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nessa noite, eu quero tratar de um tema, juntamente com a igreja, que talvez, no primeiro momento que você ouvir, vai achar um pouco estranho. Nós vamos hoje falar sobre a cama curta e o cobertor estreito. Você possivelmente já experimentou dormir numa cama curta. Sabe aquela cama que os pés ficam, para fora? Quando eu era criança, eu tinha uma cama e fui crescendo, a cama não cresceu junto, E eu me lembro então que o pé da minha cama tinha um formato assim, ondulado de madeira, e aí você ficava colocando os pés toda hora, e eu encolhia, mas mesmo encolhido, daqui a pouco você virava, chutava aquilo, e aquilo incomodava, eu não conseguia descansar direito, Até que a cama fosse então trocada. Um cobertor estreito, no inverno, é difícil, Você puxa o cobertor para não esquentar bem a orelhinha, a cabeça, só que aí os pés ficam descobertos. Aí você empurra a coberta para baixo para você esquentar os pés, só que aí você fica com o rosto todo, pescoço descoberto. E fica difícil lidar com isso, durante a noite, Cama curta e um cobertor estreito. Eu quero falar sobre isso porque Deus exatamente falou para o povo de Israel, o povo do reino do norte, porque Israel havia sido dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E Deus falou ao povo de Israel, chamado também de Efraim, exatamente estas palavras: vocês são como aqueles que deitam numa cama curta e com cobertor estreito. Mas para que nós possamos compreender o que Deus estava dizendo, eu vou convidar vocês a acompanhar comigo a leitura de Isaías capítulo 28, para nós entendermos o contexto, então as palavras de Deus a respeito disto. Isaías capítulo 28. Nós vamos fazendo a leitura, e eu vou fazer a leitura pausadamente, e vou conversando com vocês a respeito de cada parte dessa leitura. Dos versos 1º ao verso 4 de Isaías 28, nós vamos encontrar uma mensagem de juízo da parte de Deus para Israel, o reino do norte, cuja capital era Samaria. E é por isso que o versículo já começa se referindo: ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa bela cidade que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados, e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. Samaria havia se tornado o objeto de símbolo da arrogância e da insensatez do povo de Israel. E existem então duas explicações para este estado de bebedeira de Israel. A primeira era que os habitantes estavam embriagados com vinho, literalmente embriagados com o vinho produzido pela própria cidade. Eles produziam um vinho de boa qualidade. A terra onde estavam era muito fértil. A segunda era que eles estavam bêbados espiritualmente devido à idolatria em que viviam. O rei Jeroboão I, rei de Israel, ele havia feito 2 bezerros de ouro dentro do território, então, do reino do norte, Samaria. Ele colocou um no território da tribo de Dan e havia colocado outro bezerro em Betel. E o povo, então, orava ao Deus de Israel, mas também se curvavam e adoravam a estes bezerros
de ouro, prestando culto dessa forma também aos bezerros de ouro. E por isso, então, se entende e se diz que eles estavam bêbados. Como é que é uma pessoa bêbada? Bêbado é aquele que não tem consistência, está sempre cambaleando, né? Uma hora para cá, uma hora para lá, né? E vai andando, cambaleando. Por isso Deus diz, através dessa advertência, que eles eram como bêbados. E possivelmente eles se embebedavam literalmente com o vinho que produziam, mas também se embebedavam na sua espiritualidade, adorando falsos deuses, né? Eram então, nesse sentido, homens cambaleantes, homens que não tinham compromisso com Deus. O povo, então, vivia desta forma. E por essa razão, Deus anuncia o juízo sobre eles, conforme nós vamos ver no verso 2. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. A bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Ora, Deus está dizendo que enviará um homem forte e valente. O texto se refere ao rei da Síria, que então invadirá a nação, né, de Israel e destruirá o reino do norte. Pisará sobre este reino, diz o texto, né, colocando fim à soberba dos bêbados de Efraim. E é interessante que diz assim, que ele tomará para si todo o fruto do trabalho realizado por eles. Quer dizer, eles plantaram, eles trabalharam, e quando então eles aguardavam ansiosos para colher o figo, um outro povo vem e vai colher tudo aquilo que eles plantaram, tudo aquilo que eles trabalharam. Do verso 5 ao verso 6, surge uma mensagem de esperança para o povo fiel a Deus em meio ao juízo. O verso 5 diz assim: naquele dia, está se referindo ao dia do juízo, né? O Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízes, ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo, ele dará coragem. Então está dizendo assim que naquele dia, no dia do juízo, no dia em que o rei da Síria invadir o reino de Israel, a destruição seria devastadora. Porém, alguns remanescentes sobreviveriam. Essa minoria justa seria então abençoada por Deus, apesar do julgamento sobre a nação de Israel. É interessante que nós estamos vendo um texto de Isaías, onde o profeta está escrevendo e falando, então, vamos dizer, ao povo de Israel, se referindo àquilo que Deus vai realizar e o juízo que Deus vai trazer sobre eles. Mas é interessante nós entendermos que, embora esta palavra seja primeiramente para o reino de Israel, ela também tem um conteúdo messiânico, ela tem um conteúdo que serve para nós ainda hoje. No verso 7 ao verso 10, nós vamos perceber que agora a mensagem de juízo é direcionada para os líderes religiosos daquela época. Veja só o que diz. Mas a outros, agora ele não está falando mais de Israel como um povo inteiro, mas ele está especificando, ele está diminuindo agora e direcionando a sua palavra. Então, mas há outros que também andam tontos, por terem bebido muito vinho,
que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas, que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados. Ora, se os profetas se encontram bêbados, o texto está querendo dizer, eles recebem uma visão de Deus e não são capazes de discernir aquilo que Deus está falando. Então eles distorcem as visões. E aí eles referem depois ao sacerdote. E os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. Os sacerdotes exerciam a lei. Eles tinham que fazer com que a palavra de Deus se cumpriam. Mas eles também estavam bêbados. Viviam também cambaleando. Ora lendo a palavra de Deus, ora servindo a Baal e servindo aos deuses dos outros povos. E se encontravam bêbados diante de Deus desta forma, e acabavam eles também julgando mal. Aí diz assim, as suas mesas estão cobertas de vômito. Não há um só lugar que esteja limpo, porque as obras que os profetas e os sacerdotes produziam eram más diante dos olhos de Deus. E eles falam mal de mim, diz Deus. E perguntam, a quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá? Ora, a reação dos profetas, do sacerdote diante da palavra de Isaías é essa. Quem ele pensa que é? Está querendo ensinar para nós o beabá? Então nós percebemos o quê? Que nestes versos que nós lemos, de 7 ao 10, Deus direciona suas palavras aos profetas e sacerdotes que não conseguem mais discernir a voz de Deus. Não conseguem compreender a vontade de Deus, porque estão bêbados. E na sua arrogância, são incapazes de aprender, mesmo quando Deus fala com eles como quem fala com crianças. É isso que está acontecendo aqui. Por isso eles estão dizendo, mas querem nos ensinar o beabá? Em outras traduções vai estar a seguinte palavra, querem nos ensinar regra sobre regra, ordem sobre ordem. Por que regra sobre regra? Por que ordem sobre ordem? Porque é assim que se ensina crianças. É assim que se ensina uma criança. Você não passa para uma criança o conteúdo que está por trás de uma determinada regra. Você apenas fala com ela sobre a regra. Você ensina a criança, imagina um pequenino. Uma criança pequena. Ela então está ali fazendo algo errado. Ela começou a ter uma discussão com o coleguinha dela. E aí você chega para aquela criança e você diz para ela, não morde. Você não pode morder seu coleguinha. Mais tarde, quando essa criança, se encontrar porventura um outro probleminha com outro coleguinha, você começa então a ensinar outra regra para ela. Você não pode morder seu coleguinha, isso ela já sabe. Agora você vai dizer para ela assim, você não pode bater no seu coleguinha. Eu não posso morder, mas eu posso socar. A criança é assim, né? Aí você tem, não pode. Por quê? Regra sobre regra. Ordem sobre ordem. Até que vai chegar um determinado momento que você vai conversar com ela de uma forma mais clara. Olha, o seu coleguinha, ele também sente dor como você, ele também tem desejos como você, ele é uma pessoa como você precisa amá-lo, assim como você quer brincar com o seu brinquedo, ele também quer brincar, então você começa um outro nível de diálogo, é assim que Deus fez com o povo de Israel, fez conosco, seres humanos, ele veio dando regra sobre regra,
para que nós pudéssemos crescer e aprender e entender essas regras. Entretanto, o povo não entendia e não compreendia, mesmo Deus falando com eles como quem fala crianças. Por isso que você lê no Antigo Testamento regras sobre regras, porque Deus está conversando com crianças, que precisam aos poucos entender o seu plano maior e compreender o seu projeto. Dos versos 11 ao verso 13, Deus anuncia então a razão do castigo. E a razão é a seguinte, diz os textos: não quiseram ouvir o que Deus estava dizendo. Versículo 11: se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros. Ele está se referindo ao rei da Síria que iria invadir Israel, que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês, Deus lhe dará descanso, Ele lhes dará segurança, aqui vocês estarão seguros. E possivelmente Isaías está dizendo para eles, vocês não estão querendo me ouvir. Então, Deus vai trazer estrangeiros para que vocês aprendam o que vocês não querem ouvir. Eu tenho dito para vocês, é isso que ele está dizendo, que aqui, se vocês ouvirem o que Deus está falando, vocês encontram descanso. Aqui, ele está se referindo às ordenanças, às orientações, aos ensinos de Deus. Se vocês derem ouvido ao que Deus está dizendo, vocês vão encontrar segurança. Aqui vocês estão seguros. Mas diz o quê? Mas vocês não quiseram ouvir. Por isso, versículo 13, o Senhor vai ensinar-lhes o beabá. Regra sobre regra, ordem sobre ordem, como se vocês fossem crianças. A coisa pegou. O que está dizendo o texto? Bom, Deus ensinou e tentou falar com vocês, regra sobre regra. Quando uma criança não ouve, você disse para ela, você não vai morder seu coleguinha, ela vai lá e morde, né? Né? O que acontece? O pai pega a varinha e vai ensinar o filho a obedecer pela vara. Ele começa a compreender que existem limites e que ele precisa aprender a respeitar e obedecer. O que Deus está fazendo? Deus está usando agora a disciplina, a varinha. Bom, eu ensinei para vocês, regras sobre regras, vocês não estão me ouvindo. Eu já tinha dito, não adorarás outros deuses, não farás para vocês imagem, e vocês não estão obedecendo, vocês não estão entendendo. Eu estou falando isso para o bem de vocês. Já que vocês não estão entendendo, eu vou enviar um estrangeiro, o rei da Síria, ele vai entrar sobre vocês, e ele vai ser então a minha vara sobre vocês. É isso que Deus está falando. Eu tenho que fazer isso porque vocês agem como crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costa. Serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos, porque é a disciplina do Senhor. Dos versos 14 ao verso 15, agora há um aviso ao reino de Judá. Não confiem suas vidas em alianças humanas. É isso que Deus está querendo mostrar para eles. Então começa o versículo 14. Veja que agora o profeta se dirige a Jerusalém. Autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem, fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. As autoridades de Judá estavam tentando encontrar descanso em alianças feitas com homens, com nações. Eles estavam tentando encontrar o descanso numa aliança feita com o Egito. E algumas outras nações também. Da mesma forma que o reino do norte havia também tentado. Então Deus está agora advertindo as autoridades de Jerusalém para que eles também não cheguem ao ponto de receber a disciplina que ele estava fazendo agora com o reino do norte.
É um aviso agora para Jerusalém. É um aviso. Para com essas alianças que vocês estão fazendo. Alianças com o Egito, alianças com os homens, com os falsos deuses que essas nações possuem. Não os livrará da morte. Vocês estão confiando em mentiras, diz Deus, e pensam que a desonestidade os protegerá. As autoridades de Jerusalém, então, acreditavam que venceriam a morte através dessas alianças. Não seriam destruídos como reino através dessas alianças. E Deus está dizendo, essas alianças são mentiras. São mentiras. Eles estavam confiando mais nas alianças que faziam com as nações, com os outros povos, do que na aliança que eles tinham feito com Deus. Porque Deus já havia dito para eles, se vocês guardarem os meus mandamentos, Deus havia dito, eu os tornarei prósperos. Entretanto, eles preferiam fazer alianças com as outras nações, em vez de fazer com o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de Israel. E é interessante que, em meio a essa advertência, Deus anuncia, como eu disse para vocês através do profeta, o reino do Messias. Uma palavra novamente de esperança e o projeto de Deus. Deus traz uma palavra de exortação, mas no meio dessa palavra de exortação, Ele anuncia o que faria, e Ele anuncia o Messias, a partir do verso 16 e 17. E através do reino do Messias, Ele iria então exercer a justiça sobre as nações. Veja só o que diz, verso 16. Por isso o Senhor Deus diz, estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto, quem tem fé não tem medo. Amém? Vamos dizer isso? Quem tem fé não tem medo. E aí diz o verso 17, como prumo, usarei a justiça e a honestidade será a minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra, serão arrasados por trombas d'água. Então a gente percebe que Deus agora anuncia um evento futuro, a vinda de Cristo, o Messias, e já falando de que Ele vai trazer juízo sobre todos. Mas quem tem fé não tem medo. Não se preocupa com o juízo de Deus. Jesus é a pedra principal do alicerce, conforme você pode ler na sua casa, em Atos capítulo 4, verso 11. Tudo subsiste nele. Ele é a vida, Ele é a justiça de Deus. É Ele que vem como prumo, Ele é a verdade. Quem crer nele não tem medo do julgamento de Deus, não tem medo da morte, não tem medo de nada, não tem medo do diabo, pois sabe que está seguro e guardado nele, Cristo Jesus, amém? Todo aquele que nele crê, encontra descanso verdadeiro. Os que confiam em abrigos feitos por homens, em alianças baseadas nas palavras de homens, em deuses de barro, gesso, serão destruídos e lançados no lago de fogo que arde com enxofre, chamado pela Bíblia a segunda morte, conforme descreve Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Aí do verso 18 ao 22, vai chegar agora onde eu quero. Vai dizer que a cama é curta e o cobertor é estreito para os que não creem em Jesus. E nós então vamos compreender e entender que Deus está falando de compromisso em todo este texto. Ou você é com Deus ou você não é. Não tem essa coisa de ser morno.
Ou você é quente, abraça Deus e se empenha em andar com Ele, ou não anda. Porque viver entre cá e lá, cambaleando para Deus, não tem isso, não é possível. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você abraça a sua fé verdadeiramente, ou você está se enganando, vivendo uma mentira. O livro de Apocalipse diz assim, ou você é quente ou frio, o morno ele vai vomitar. Então veja só o verso 18. O acordo que vocês fizeram com a morte, ele está falando a respeito do Egito, dos deuses estranhos, será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. Não há salvação para aqueles que confiam em deuses que não seja Jesus Cristo. Não há esperança para aqueles que colocam a sua vida em mãos de homens ou de alianças humanas. E não adianta você fazer grandes alianças com grandes empresas, com grandes advogados, com grandes homens em nossos dias. Não adianta fazer aliança com os corruptos, não adianta fazer aliança com ninguém. Só Cristo garante a sua salvação. Só Cristo dá vida eterna. E é por isso que Deus está dizendo a eles, o acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito, porque eles combinavam com os deuses da morte que eles acreditavam naquele tempo. E Deus está dizendo, e quando chegar a terrível desgraça, o juízo, ela os arrastará como se fosse uma enchente. A morte vai levar vocês. Ah, mas eu tinha combinado com você, ó morte, de que não me... Ela vai vir, vai te tragar, não tem acordo com ela. Todas as vezes, versículo 19, que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite, o juízo irá te arrastar. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor, porque você não está compromissado com Deus. Versículo 20, vocês serão como o homem de que fala aquele provérbio já daquele tempo. A cama é tão curta que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar como se levantou no Monte Perazim. Ele vai ficar irado como ficou no Vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso. Vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar, senão as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouvi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. E nós sabemos na história que Israel foi tomada pela Síria. Não ouviram o que Deus estava dizendo. O profeta está dizendo claramente que chegará o dia em que não haverá como fugir da ira de Deus. Mas aquilo não serve só para Israel, serve para mim e para você hoje, porque vai chegar também o dia do juízo. Um dia nós estaremos todos frente a frente com Deus. Neste dia, os que não se renderam em adoração a Jesus Cristo, estes vão se sentir desconfortáveis. Tentarão cobrir um erro, mas descobrirão outro. Tentarão encontrar um descanso, mas só encontrarão culpa e agonia, porque a cama que eles fizeram é curta, pequena, estreita. A cama será curta e o cobertor estreito. Em suma, Israel, queridos, vivia cambaleando por causa do seu orgulho, de sua confiança em si mesmo, e por causa de sua inconstância em guardar os mandamentos de Deus. Suas escolhas erradas os levaram a viver como quem dorme em cama curta e cobertor estreito. Tentam encontrar descanso e calor, mas por mais que se acomodem,
vivem lutando contra o desconforto e o frio. Qual a aplicação disso? Muitas vezes na vida, essa é a sensação que nós também sentimos. Vivemos lutando para nos aquecer, mas a coberta nunca é suficiente. Pensamos que vamos descansar, mas não conseguimos encontrar descanso. Este é o sentimento de todo aquele que vive distante de Deus. Você pode ter tudo neste mundo, tudo. Mas se você não estiver deitado na cama que Jesus te preparou, na King Star celestial, a sua alma jamais encontrará paz e descanso. Longe de Deus, a cama sempre será mais curta e o cobertor mais estreito. Isso acontece, por exemplo, quando você trabalha buscando prosperidade. Muitas vezes você alcança a prosperidade, mas na busca pelo dinheiro e na busca pela prosperidade, você descobre que a sua esposa está com o coração ferindo, sentindo-se abandonada por você. Você tentou cobrir a casa com dinheiro, mas descobriu a esposa. E ela agora está se sentindo abatida, ferida, abandonada. Então você resolve dedicar-se a ela intensamente. Passando-se então alguns meses, dedicando a sua esposa, você descobre que a sua filha está se deitando com o namorado dela, porque ela sente falta do abraço e do carinho do pai. E busca no namorado o que já não recebe do pai. Você tentou cobrir agora a sua relação com a esposa, mas descuidou e descobriu a relação com a filha. E possivelmente você agora vai tentar cobrir a relação com a filha, e está cuidando da relação com a esposa, e quando você vê, profissionalmente, talvez você comece a sentir-se já não mais tão próspero, não mais tão bem, porque a coberta é estreita. Você cobre algo, descobre outro, você cobre, e a gente parece que vive nessa luta, assim. Às vezes você tenta fazer tudo pela igreja, mas aí a casa lá, né, a esposa sente falta do pastor. Aí você tenta começar a dar para a esposa, daí a igreja fica reclamando que o pastor também não sei o quê. E você está sempre tentando viver nisso, e sempre parece que é estreito, é curto. A vida é assim, não é? É difícil. Você descobre que a cama é curta, e o cobertor é estreito. Outros vivem este sentimento de desconforto quando buscam a saúde, que já não tem mais. Tentando recuperar o que perdeu, gastam o seu dinheiro com mães de santos, com os orixás, feitiçarias, e no fim descobrem que não só agora perderam o dinheiro, mas tentando cobrir e salvar-se a sua saúde, também está perdendo agora a própria alma. Porque todos esses entidades, todos estes trabalhos, custa a sua alma. Não é o dinheiro que eles querem de você, é a sua alma que o diabo quer. E por mais que você dê dinheiro, ele vai cobrar a sua alma depois. E aí descobre na dor, que não só perderam o dinheiro, porque o diabo pode te enganar você. Aí você fala, fui lá, pastor lá no terreiro, ele me curou. Mas ele vai te dar outra enfermidade de manhã depois, ele vai te cobrar e vai cobrar sua alma junto. Ele não faz nada de graça, ele não é bonzinho não. E você vai descobrir que a cama é curta e o cobertor é pequeno demais. A vida é assim, querido, ela sempre exige mais de nós do que nós podemos oferecer. O que você oferece para sua esposa não é suficiente para suprir todas as necessidades dela. O que você oferece para sua filha não é suficiente para suprir todas as necessidades e anseios que ela possui.
O que você oferece para o seu patrão nunca é o suficiente para suprir a ambição e os desejos que ele possui. Da mesma forma, aquilo que as pessoas oferecem para você também não é suficiente para suprir tudo aquilo que você sonha e ambiciona ter e deseja. Por mais que as pessoas nos amem, por mais que elas tentem dar de si, elas nunca conseguem preencher plenamente aquilo que precisamos, querido. A nossa alma, ela clama por algo maior do que qualquer humano possa nos oferecer. A nossa alma tem sede de Deus. E ela só se sentirá confortável quando ela se deitar na King-Star celestial preparada por Cristo. Quando ela se cobrir com o cobertor celestial, que é o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Só quando você deitar nesta cama preparada por Cristo, e você se cobrir do sangue do Cordeiro, é que você terá na sua alma paz. Paz. A paz que Cristo dá não é a paz que o mundo dá. A cama da religião, ela não é grande o suficiente para nos deitarmos nela e descansarmos. O legalismo moral é estreito demais para cobrir as nossas falhas, nos deixando descobertos e à mercê das tentações, muitas vezes buscando lucros de forma imoral e às vezes opressora. Sem Deus, não temos força diante a ganância, a idolatria, o egoísmo, a lascívia. Cedo ou tarde acabaremos cedendo à força do pecado que opera em nós. E acabaremos então como Israel, cambaleando, sem consistência em nossa fé. Ora, vamos à igreja, cantamos ao Senhor, ora estamos servindo a nossa carne, os nossos apetites pecaminosos. E todas estas forças que eu citei, ganância, idolatria, egoísmo, lascívia, estão presentes nesta festa popular chamada Carnaval que está acontecendo em nossos dias. Palavra que se origina do latim medieval carne levare, que significa tirar a carne. O carnaval, neste sentido, tirar a carne, era uma festa cristã, católica, com o fim de preparar os fiéis para o período da quaresma. Quaresma é um período de 40 dias, né? Onde estes deveriam se abster da carne. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas e se encerra no domingo de Ramos. Entretanto, esta festa cristã católica, ela recebeu a influência de diversas outras festas pagãs que já existiam antes do catolicismo estabelecer o carnaval, né? E ela sincretizou estas festas pagãs. Um dos deuses pagãos antigos adorados chamava-se Momo. E é por isso que no carnaval você tinha o rei Momo. E entregava-se para o rei Momo a chave da cidade. Era tempo de fazer o quê? Era tempo de dar vazão à carne. Aquilo que antigamente era tirar a carne, para se lembrar dos 40 dias que Jesus se absteve em jejum no deserto, que tinha um cunho, né, vamos dizer, religioso, sincretizou-se com as festas pagãs que já existiam na Grécia Antiga, que depois também esteve presente no Império Romano, e se transformou no que nós temos hoje, a festa da carne, que na verdade são dias para as pessoas se expressarem livremente todo o desejo da sua carne. Por isso, nós cristãos
Não podemos participar desse tipo de festa. Nós não podemos participar de carnaval. Nós não podemos ser parte disto, porque estas festas são contrárias àquilo que Deus espera de nós. Sede santo, porque eu sou santo. O carnaval é festa da carne, onde cada um vai lá extravasar, e é por isso que homens se vestem de mulher, é para botar todo o desejo dele para fora. Mulheres se vestem de homem. As pessoas vivem, nesses dias, a vazão da carne, da paixão. Por isso a sensualidade é tão extravagante, perniciosa. Então nós cristãos não podemos participar disso. Participar do carnaval, queridos, é participar do mesmo erro de Israel, da qual Deus condenou e levou eles à destruição. Nós não podemos viver agradando as paixões carnais do nosso ser e a Deus ao mesmo tempo. Ao cobrirmos uma coisa, descobrimos outra. Não dá para você deitar nesta cama e encontrar conforto. Não dá para você abraçar o diabo e Deus ao mesmo tempo e adorar os dois. Não dá. Não podemos viver como bêbados, cambaleando espiritualmente, ora agradando nossa carne, nossas paixões interiorizadas em nós, e ora agradando a Deus. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Precisamos de Jesus para vivermos uma vida de santidade. Somente quem descansa em Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, encontra cama grande e larga para se deitar, e cobertor grande e largo. Sabe aquele cobertor que você deita e tem sobra, você consegue se enrolar nele, né? Você levanta a perna e traz ele para baixo. Só em Jesus você encontra cobertor assim, grande e largo, para você se enrolar e sentir-se aquecido, e assim vencer os desejos da carne. Qual é a cama em que você tem se deitado? Com qual coberta você tem buscado aquecer a sua alma? A da religião? A da filosofia? A da autossuficiência? Da culpa? Da incredulidade? Das ideologias partidárias? Tudo isso são mentiras, enganos, e não proverá salvação para você. Só o cobertor do sangue de Jesus é suficiente para cobrir qualquer culpa e qualquer pecado que você possa carregar na sua alma. Só descansando na King Star celestial de Jesus você vai encontrar força para sonhar os sonhos de Deus, de um mundo melhor, de um mundo sem morte, sem pecado, sem ladrão, sem corrupção, sem justiça, sem violência, de um mundo onde cada um ama ao outro como a si mesmo. Só em Jesus. Somente no cobertor do sangue de Jesus você conseguirá viver a vida com o equilíbrio necessário para que todas as dimensões da sua vida sejam prósperas e estejam cobertas. Só no cobertor do sangue de Jesus. Eu quero ir para a reflexão dessa mensagem final. Eu não sei em que cama você tem se deitado. Eu não sei em que cama você está buscando encontrar descanso para a sua vida. Nem sei qual coberta você tem tentado aquecer a si mesmo. Contudo, eu quero dizer hoje para você, você precisa sair daqui hoje,
deitado na King Star celestial de Cristo. Você precisa sair daqui hoje envolvido com o cobertor do sangue de Jesus que foi oferecido na cruz por você. Só Jesus pode te dar cama e cobertor suficiente para preencher a sua vida. Só Jesus. Amém? E se você tem Jesus, querido, eu vou dizer para você muito claro hoje: você não precisa de Maria, você não precisa de Iemanjá, você não precisa de Buda, de Maomé, você não precisa de rituais na sua vida, você não precisa de patuás na sua vida, você não precisa de nada, pois quem tem Jesus tem tudo, tem cama, tem coberta quente para aquecer a alma eternamente, amém? Contudo, só pode se deitar na cama de Jesus e se aquecer no seu cobertor aquele que primeiro reconhecer que a sua cama é curta e que o seu cobertor é estreito. Que aonde ele tem depositado a sua vida é curta. Seja qual for a ideologia, a filosofia, a religião que você optou. Só Jesus é a verdadeira religião. Só Jesus é Salvador. Só Jesus tem a King Star celestial para você. Só Jesus tem o cobertor do sangue que paga os preços do pecado da sua alma. Só Jesus. Então, primeira coisa é se arrepender de ter se deitado em camas estranhas a Deus. E se aquecido com cobertas estranhas. Em segundo lugar, reconhecer que só em Jesus você vai encontrar mesmo o descanso e o calor verdadeiro e eterno. É desejá-lo como seu Deus. É se entregar a Ele e reconhecê-lo como o Senhor e Redentor da sua alma. Eu quero convidar todos a fechar os olhos. Se você hoje deseja encontrar descanso eterno para a sua vida, entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.